Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma aula bastante específica, uma aula relacionada ao sistema penitenciário brasileiro, uma aula que trata de uma decisão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tá, que é chamado CNPCP, tá, um conselho aí, que edita as principais regras aí gerais sobre o sistema penitenciário no Brasil e todos aqueles, atenção, se você está fazendo concurso aí para qualquer cargo do sistema penitenciário, principalmente para a AGPEM, né, agente penitenciário, você pode ter certeza que essa resolução aqui, ela é muito importante e ela pode ser cobrada. Por quê? Porque ela vai trazer a proporção de, olha só, de agentes penitenciários, como é que eu vou formar o contingente? Tá certo? O contingente, como é que eu vou formar o contingente lá, o nosso contingente de pessoal para atender os presídios, o sistema penitenciário aqui vai trazer essas regras aí, tanto para agente penitenciário quanto os profissionais da equipe que deverão compor, tá certo? Por exemplo, só a título de curiosidade, essa resolução 01 de 2009 traz o seguinte: para cada 5 presos nós temos que ter um agente penitenciário. Olha que questão aí bacana, uma questão aí que pode ser cobrada em prova, ok? Então vem comigo aqui, olha só, gente. Resolução 01/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Define critérios para estabelecer a proporção mínima entre o contingente de agentes penitenciários, é uma coisa, e profissionais da equipe técnica e o número de detentos, né? São duas coisas, ou seja, o trabalho deles, o trabalho dessa resolução é definir, olha, qual que é o quantitativo ideal para os agentes penitenciários? É X, a gente já falou, 5:1. Professor, qual que é, professor, o quadro de pessoal ideal para os profissionais de equipe técnica? Aqui vai falar para você a proporção de cada 500, enfermeiro, médico e assim por diante, dentista, né? Vem comigo aqui, né? Então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a decisão adotada à unanimidade na 50ª reunião ordinária de 16 de fevereiro de 2009, na cidade de Brasília. Ou seja, essa resolução decorreu da reunião deste conselho, onde foi colocado em pauta, e essa pauta desse quantitativo foi aprovada de forma unânime. Isso é importante, né? Considerando a preposição do Departamento Penitenciário Nacional de que este CNPCP apresente critérios para estabelecer a proporção mínima entre o contingente de agentes penitenciários e profissionais da equipe técnica e o número de detentos, considerando a inexistência de normas que disciplinam a matéria, considerando a necessidade de maior número de agentes penitenciários e profissionais da equipe técnica em estabelecimentos penais destinados a presos provisórios em regime fechado, né? Considerando a conveniência de critérios objetivos para análise de projetos encaminhados pelos Estados da Federação ao Ministério da Justiça para a construção de unidades penais com recursos da União. Considerando, finalmente, como parâmetro a estatística penal anual do Conselho da Europa, da database 2006, divulgada no dia 23 de janeiro de 2008, que a maioria dos países europeus estabelece a proporção média de menos de 5 detentos por agente penitenciário resolve, né? Ou seja, olha que coisa interessante, né? O Conselho, para definir esse quantitativo ideal para ser aplicado no sistema penitenciário nacional, em especial o federal, ele utilizou o quê? Dados europeus. Padrão europeu, né? Tem que ter uma referência, né? Essa referência aqui, então, padrões europeus, né? Rapaz, o Banca do CESP gosta de cobrar essas coisas aí, né? Vamos lá, artigo 1º. Determinar ao Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, que, em análise aos projetos apresentados pelos Estados para a construção de estabelecimentos penais destinados a presos provisórios em regime fechado, opa, são duas coisas aqui, então, ó, olha só, presos provisórios, né, e aqueles que estão lá em regime fechado, né, exija a proporção mínima,
Olha o número, 5 presos por agente penitenciário. Então, essa é a primeira regra, ó. 5 por 1, né? Esse 1 aqui é os agentes penitenciários. Esses 5 aqui são os detentos, os presos, né? Então, tá aí para vocês, né? Então, essa aqui é uma regra muito interessante. Isso aqui dá para nortear aí, tá certo? A formatação do quadro de pessoal. Isso aqui vai sinalizar que vai precisar de muito agente penitenciário no Brasil, né? Artigo 2º, outro ponto importante. Então, para agente penitenciário, é 5 por 1. Vem comigo aqui. Estabelecer a proporção de profissionais da equipe técnica. Equipe técnica é formada por médicos, enfermeiros, dentistas, não é isso? Olha, por 500 detentos, obedecendo o seu seguinte. Então, na proporção, um grupo de 500 detentos, nós temos que ter um médico clínico geral, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, auxiliar de consultório dentário 1, um psicólogo, um assistente social, 3 advogados, 6 estagiários de direito, 9 terapeutas ocupacional e um pedagogo, né? Então, aqui para vocês aqui, essa formatação. Então, nós temos 2 formatações. Para agente penitenciário, 5 para 1. Para a equipe técnica, no grupo de 500, o que eu digo para vocês? Vocês vão ter que memorizar, ó. Clínico geral 1, enfermeiro 1, auxiliar de enfermagem 1, odontólogo 1, auxiliar de consultório dentário 1, psicólogo 1, assistente social 1, advogado 3, estagiário 6, de direito e terapeuta ocupacional 9 e pedagogo 1, né? Ok? Bacana. Esses 2 artigos, o primeiro e o segundo, são os mais importantes da lei, da resolução, né? Artigo 3º, recomendar ao Departamento Penitenciário Nacional, atendendo o disposto do artigo 1º dessa resolução, que exija dos representantes dos estados, quando da apresentação dos projetos para demonstração do horário de trabalho dos agentes penitenciários e profissionais da equipe técnica, a fim de aferir a efetiva assistência dos detentos, né? E, finalmente, artigo 4º, essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação, Sérgio Salomão, presidente, no dia 20 de março de 2009. Então, pronto, então essa aí é a resolução 01 de 2009, essa resolução que define aí a proporção de agentes penitenciários para presos e a equipe técnica também. Muito fácil, tranquilo, né? Cara, você tem que torcer para esse assunto ser cobrado em prova, porque você não erra, é só isso, tá? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui. Clique like.